Agora a gente vai falar de uma notícia que movimentou não só o estado, mas todo o país. As equipes de segurança pública do estado e do governo federal que foram para Aripuanã atuar numa Operação Tripe, deflagrada para desocupar o garimpo ilegal, que tomou conta de uma região de mata ali do município. A nossa equipe esteve no local, foi a única equipe, inclusive, que conseguiu entrar no garimpo, subir até o topo mais alto, ver de perto o que estava acontecendo, conversar com garimpeiros, com a polícia, com moradores. Registrou tudo e preparou uma reportagem especial para você. Você vai ver agora como era o garimpo antes da destruição no município. As investigações revelaram que a invasão começou há 3 anos. Em outubro do ano passado, foi o auge desse garimpo ilegal. Chegou a ter cerca de 3.000 pessoas. Algumas moravam aqui, outras passavam o dia explorando o subsolo em busca de ouro. Mas para isso, tinham que pagar. Esse que agora é um ponto de apoio, de triagem da operação, era a principal entrada do garimpo. Aquela casinha ali foi construída pelos próprios garimpeiros e funcionava como uma praça de pedágio. Para carros, motos e caminhões passarem por aqui, eram cobrados valores que variavam entre R$20 e R$100 por dia. Essas imagens foram feitas antes da destruição do garimpo e mostram a estrutura de barracos, comércios, muitos deles de bebidas. Nos fundos desse bar, vários quartos, onde, segundo a polícia, havia prostituição. O aviso "é proibido atirar neste local" revela, segundo a polícia, a violência por aqui. Após a retirada de cerca de 700 pessoas, agentes da segurança pública que participaram da operação encontraram ouro que ainda não tinha sido retirado pelos garimpeiros. Essas imagens mostram a estrutura precária em que os garimpeiros exploravam a área. Desciam até 60 metros para encontrar o ouro. Vai. Isso é feito sem nenhuma orientação técnica, sem nenhum apoio de engenheiro, sem nenhuma orientação de quem conhece essa atividade. Então, há relatos de vários acidentes e até de morte nesse tipo de estrutura. Este é o ponto mais alto do garimpo. Aqui foi criado uma espécie de comércio da pequena cidade. Tinha bares, vendinhas, TV por assinatura e até sinal de internet. Pelo uso dele, eram cobrados por dia R$20. Também foi neste ponto que foi localizado ouro pelos garimpeiros pela primeira vez. E por isso, eles o chamaram de fofoca. Uma notícia dessas se espalha rápido. Também foi assim com a exploração de ouro nessa área, que em 3 anos avançou muito rápido pela mata. As imagens do alto impressionam. Ainda não dá para saber qual foi o prejuízo para o meio ambiente. Na cidade, segundo a polícia, houve um aumento na criminalidade. Entre janeiro e agosto do ano passado, Aripuanã teve 3 assassinatos. No mesmo período deste ano, já foram 11 mortes. Com certeza, o aumento da criminalidade e o aumento dos casos de homicídio tem muito a ver com o garimpo. Isso tudo em decorrência do comércio e da tentativa de um garimpeiro se sobrepor ao outro, tentando conseguir melhores localizações para fazer trabalho de garimpo. É muito provável que haja muitos outros delitos ali dentro. Tráfico de drogas, que é muito presente, porte e posse de arma de fogo, que há grande quantidade, casa de prostituição também há ali dentro. Do ano passado para cá, o município também teve um surto de malária, coisa que demanda mais gastos para a prefeitura e para o estado. Ano passado estiveram em torno de 180 casos, né? E esse ano já estamos aí na casa de 500 e poucos casos de malária só no município de Aripuanã. E grande maioria deles significativa são de pessoas que estavam ou trabalham ou ficam no garimpo. Isso impacta muito a rede de saúde do município. Então, ele precisa de ter técnicos qualificados para fazer lâmina para malária, precisa ter gente qualificada para fazer o tratamento adequado desses casos, fazer o manejo clínico deles. Então, tudo isso desorganiza a rede do município e impacta tanto nos serviços quanto nas demandas que eles têm.
Bom, ainda hoje no Bom Dia tem uma outra parte dessa reportagem. Nós vamos falar mais sobre a ação da polícia na região e sobre a vontade dos garimpeiros de permanecerem no local. Essa reportagem é da Yanara Garcia, com imagens de Cláudio Alfonso e apoio técnico de Sérgio Gouveia. Agora, gente, nós vamos voltar a falar do garimpo ilegal em Aripuanã, que está sendo alvo de uma operação das Forças de Segurança do Estado, do governo federal, desde o início dessa semana. A situação ficou muito tensa na cidade, um garimpeiro morreu em confronto com a polícia e as investigações mostram que, além de quem tentava ganhar a vida lá trabalhando duro na extração de ouro, muita gente nem pisou lá, mas ganhava dinheiro ilegalmente com esse garimpo. Veja na reportagem de Yanara Garcia, com imagens de Cláudio Alfonso e apoio técnico de Sérgio Gouveia. Parte das quase 700 pessoas retiradas de lá estão alojadas no Parque de Exposições do município. E a prefeitura decretou situação de emergência social com o fim do garimpo. Na minha casa tem 2 famílias hospedadas lá que estão meio colchão na cozinha, estão dormindo lá e estou dando alimentação para eles. E assim tem muitas famílias aqui, muito humildes, que estão fazendo isso. E os pessoal que não conseguiram, as pessoas mais solteiras, assim, que não tem criança, estão mais no Parque de Exposição. Estão recebendo ajuda do povo aqui da cidade. Para cumprir a ordem judicial, a operação queimou todo o maquinário dos garimpeiros, o principal motivo da revolta deles. Esse maquinário é um instrumento para a prática criminosa, então esse maquinário teve que ser destruído, fazia parte da decisão judicial, assim como a explosão das cavas aqui criadas. Na primeira fase da operação, 3 pessoas foram presas. Outras 3 estão foragidas, suspeitas de explorar pequenos garimpeiros e vender o ouro extraído aqui também de forma ilegal no mercado. Essas pessoas que foram presas, é que durante as investigações da Polícia Federal, ficou identificado que elas são aquelas que verdadeiramente ganham com o garimpo. Elas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, sequer colocam o pé no garimpo. Elas exploram uma mão de obra vulnerável, e elas ganham muito dinheiro com isso, sem nenhum recolhimento de tributos, sem nenhuma informação às autoridades, tirando um patrimônio que é da União e muitas das vezes remetendo até por estrangeiro. A destruição do garimpo terminou nesta quarta-feira. Instalações e barracos foram queimados. Os buracos por onde os garimpeiros desciam e moinhos para lavar ouro foram explodidos. A mineração é uma das principais atividades em Aripuanã, que tem 20 mil habitantes. A empresa, que tem autorização do governo federal para explorar o subsolo na área em que o garimpo ilegal foi aberto, uma propriedade rural particular, afirma que nunca trabalhou neste local e não tem a intenção de extrair ouro. Mesmo assim, ela foi acionada pela Justiça para dar suporte à operação que envolveu 160 agentes, entre Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, agentes do Sistema Socioeducativo do Estado e Politec, além do IBAMA. O policiamento reforçado na cidade continua por tempo indeterminado. Os garimpeiros que foram para as ruas em protesto ao fim do garimpo na última terça-feira querem voltar para a área. A gente era de Rondônia, então o que a gente conseguiu, o que ficou aqui mesmo, eles queimaram tudo, não vamos levando nada, que eles queimaram. A gente espera, né, o povo daqui de Aripuanã espera que o governo federal, o povo lá de cima, vê, luta e vê o que vai fazer com esse povo, né? Porque eu acho que todo mundo tem direito. Nós somos brasileiros, queremos direito de trabalho. Nós precisamos de terra que tem minério. E a terra que tem minério é a serra do Aripuanã que nós estávamos em cima. Essa que nós queremos. A grande maioria desses garimpeiros são pessoas de bem que estão tentando a sorte nas condições mais precárias, mais difíceis, e esses merecem atenção. Mas também a polícia tem bastante consciência daqueles que exploram esses garimpeiros, e esses são os alvos da ação policial. Nossa, é uma situação muito delicada, né? A gente vai acompanhar os próximos passos aí de Aripuanã.